Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Agradeço a presença e a atenção de todos. Deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e fique à vontade para comentar o que quiser. Eu queria falar com vocês dessa vez sobre o poder do silêncio. Mas o poder do silêncio é uma coisa bem ampla, é um assunto bem profundo. Eu vou tratar de uma parte desse tema, que é a importância de ficar quieto. A importância de saber calar a boca. Existe um conceito, uma sigla chamada NPC. NPC vem do inglês Non-Playable Character, né? Ou Non-Player Character. É um personagem genérico, é um personagem que não tem um jogador humano jogando, né? Não tem ali uma individualidade, é um personagem genérico. Então é como se fosse quando você está jogando contra a máquina, né? Quando tem os bots ali. Então o NPC ele resume muito bem um conceito que é aquela pessoa que tá, é aquela pessoa medíocre, é aquela pessoa que é o estereótipo, é aquela pessoa que segue a média, que não tem nenhuma opinião fora do normal, que acredita no que todo mundo acredita. É o gado, é o puro gado, né? São as massas que eles dizem, né? Tem que conduzir as massas, ou massa de manobra, né? Então, a massa de manobra é feita de NPCs. E a maioria das pessoas na sociedade são NPCs. São pessoas comuns que ou não tem tempo, ou não querem pensar sobre as grandes questões da vida, sobre o significado mais profundo, né? Não querem tomar red pill em nenhum aspecto da vida, né? Nem no financeiro, nem enxergar como a sociedade funciona, nem entender nada. São pessoas que simplesmente estão ali né? Seguindo o fluxo. É a maioria das pessoas. A maioria das pessoas são assim. E você tem que tomar muito cuidado quando você toma Red Pill sobre algum assunto, né? Porque a gente pode tomar Red Pill sobre a política, sobre dinheiro, sobre as relações entre os gêneros. A Red Pill ela se aplica a qualquer tema no qual exista uma verdade estabelecida ou exista uma verdade convencionada, mas que não necessariamente reflete a realidade verdadeira, né? A real realidade, né? Sendo redundante. Então, quando você toma a Red Pill, você bota de lado tudo aquilo que é o discurso e você vai a fundo para ver, né, a real, né? E aí você vê qual que é a real, como as coisas realmente funcionam, né? E existem verdades que incomodam. Existem verdades que incomodam as pessoas que se beneficiam com essas mentiras estabelecidas, né? Então, os poderosos, as pessoas que detêm o poder nas diferentes esferas. E existem as pessoas, né, que seguem aquela verdade, os NPCs, né, os Blue Pills, né, a pílula azul, que você simplesmente, né, volta, vai trabalhar, né, vai seguir a vida e esquece ver coisas que são incômodas, né? Então, essas verdades, elas incomodam o pessoal de cima e o pessoal de baixo que é seguidor, o gado. Principalmente as verdades da Red Pill sobre as mulheres e da relação entre homem e mulher, né? A Red Pill sobre o homem, como o homem funciona, e a Red Pill sobre a mulher e Red Pill sobre o ser humano em geral, né? Mas especificamente o tema da Red Pill do profano feminino é extremamente é um assunto extremamente vetado. Eu diria que é o assunto mais vetado, né? Então, não seja um evangelista da Red Pill. Mesmo eu tô aqui falando para vocês, por isso que eu não mostro o rosto, porque eu não sou louco. Eu quero paz para minha vida. Inclusive admiro muito quem fala da Red Pill, quem manda real e mostra o rosto, né? Esses produtores, eles estão se colocando em evidência, estão se colocando até em risco, né?
falando certas verdades. Então, não seja um evangelista da Red Pill, porque na maioria dos âmbitos da sua vida você precisa tratar com pessoas, né? No trabalho, no ciclo social, com as próprias mulheres. Então, você ser o cara ali que manda real sobre tudo o tempo todo, isso vai te queimar, isso vai te deixar queimado basicamente com todo mundo, entendeu? Porque até o cara que consegue entender, ele é NPC ainda, ele é muito Blue Pill ainda, ele vai esquecer, faz sentido e tal, mas ele não vai aplicar aquilo na vida dele, ele vai continuar, né, seguindo a manada. E você tem que ser assim também, você toma a Red Pill pra você. Aí você, de repente, se você tiver um amigo que você confia, né, porque amigo, pra mim um amigo de verdade é aquela pessoa que você pode ser quem você é e mandar a real, e essa pessoa vai continuar sendo sua amiga. Ela é amiga sua independente daquilo que você pensa, e você consegue ter um discurso aberto. Eu, pelo menos, só consigo ser amigo mesmo de gente que é assim, né? Que eu sei que eu posso ser eu mesmo, né? Mas mesmo assim, cara, você ainda vai fazer muitas amizades legais e que você vai ter muitos amigos que você não pode mandar a total real pra pessoa. E certas verdades machucam, entendeu? Principalmente machucam as pessoas que vivem daquela mentira, ou que vivem baseados naquela mentira, que precisam acreditar naquela mentira, porque tem muita gente que é assim, tem muita gente que precisa daquela mentira como muleta, para não ficar pensando na real, que não quer saber da real, só quer... Porque senão a pessoa endoida, entendeu? Senão a pessoa não funciona. Então tem muita gente que tá nessa inércia. E principalmente não seja um evangelista da Red Pill entre os gêneros. E principalmente no seu trabalho. Aí você está correndo um risco sério. Porque, olha, as mulheres dominaram. Todos os campos elas estão aí. E por mais que você encontre uma mulher que seja racional, que seja cabeça aberta, que seja legal, né? Você mandar a real pra ela, você mandar a Red Pill pra ela, ou chegar no ouvido dela que você falou tal coisa, olha, telefone sem fio é a pior coisa que existe, porque chega um negócio nem que você nem falou, chega nela o que a pessoa entendeu do que você falou, né? Até essa mulher, ela vai começar a ficar envenenada contra você. Então, principalmente no seu trabalho, que é onde você ganha o dinheiro, você tem que ser um NPC. Não tem que ficar expondo as suas opiniões, não tem que ficar mandando a real, tá? Não tente ficar salvando as pessoas. No máximo, né, se você tem amigos que são Blue Pill, você vê que eles estão sofrendo com as crenças equivocadas deles, tente fazer questionamentos, né? Quando eles estiverem com as reclamações, mas tem isso e tal, ou olha, ela não liga pra mim, mas eu sei que ela saiu com outro cara, né? Ou ela me traiu, ou não sei o quê. Ao invés de mandar a real, falar, o que funciona, o que acontece é o seguinte, a real é essa, porque aí vai ser você falando. Você tem que, se você realmente se importa, né? Se é um amigo de verdade, você realmente se importa, porque senão você nem perde o tempo, né? Com esse tipo de conversa com ninguém, assim, que você não tenha tanta proximidade. Mas para aquela pessoa que você quer ajudar, você pergunta, você fala, e por que você acha que é assim? Pô, mas por que você acha que é assim? E aí a pessoa não sei, ou ela vai perguntar, aí você, olha, dá uma olhadinha nisso daqui. Aí você mostra um vídeo dos tantos que tem aí no YouTube, né? E aí, o que você achou? O que você acha? E deixa o cara ir se redpilando aos poucos, entendeu? Porque a gente sabe que tem o processo de você tomar a Red Pill. Então tem o gosto amargo dela, depois tem a indigestão, né? A rage. Primeiro, na verdade, vem a negação, né? Depois que não dá mais pra negar, vem a rage, né? Vem a raiva de por que é assim, né? Ou por que eu fui trouxa tanto tempo, por que me enganaram durante tanto tempo.
Quando eu tive a minha rage, né, o meu período de rage, não foi nem por que eu fui tão trouxa o tempo todo. Foi mais do tipo, um julgamento moral. Nossa, se elas realmente são assim, nossa, que ser, que ser desprezível, né, que ser abjeto, né, que é assim, né. Mas aí você começa a ver que é o ser humano como um todo, né? É o ser humano como um todo. Só que nós, como homens, né, a gente, os homens heterossexuais, né, os homens que gostam de mulher, eles, né, gostam muito de mulher, eles não têm escolha. E aí a real é que a gente gosta de um bicho bem doido, né, que é a mulher, e principalmente a mulher moderna, né, que é um bicho doido e doente. Então, assim, não fique falando de... é, não fique falando dos seus padrões. Olha, eu cometi esse erro. Eu tive um trabalho que eu trabalhava na Europa, eu trabalhava num hotel de luxo, né? Várias gatas lá trabalhando, né? Porque eles queriam menininha bonita, porque é um trabalho que precisa, né? Precisa de atendimento, precisa de estética, né? É melhor você ter uma mina ali que tenha uma boa aparência do que um Zé ali, um cara, né? Um cara X ou uma menina feia, né? Então eles contratavam muita mulher gata. O meu setor era mais equilibrado, mas tinha um setor ali que trabalhava do lado nosso que tinha umas minas muito gata, cara. E aí era até uma distração, era complicado, porque tem aquele ponto, né, no começo que as pessoas estão se conhecendo e tal, vem ali e você vê elas e elas te veem, e tem aquela atração, muitas mandam sinal de escolha, né? E só que, cara, elas falam entre elas. Se homem fala entre eles, assim, elas têm, assim, um sindicato montado no vestiário. Então, qualquer, qualquer coisa, você oferecer alguma coisa, você chamar alguma delas para sair, você olhar demais para alguma delas, você mandar uma opinião para alguém de que, sei lá, eu no meu caso eu cometi esse erro, né? Eu falei que eu não tinha, que eu tava de boa assim, mas que uma hora eu ia me mudar pro campo e ia, tipo, ficar de boa, né? E aí me perguntaram, né, mas você não pretende ter um relacionamento com alguém e tal? E aí e aí eu comecei a falar que as meninas estão muito estragadas hoje em dia, que não sei o quê. Bom, enfim, né? Bom, isso chegou no ouvido até da supervisora e basicamente a situação ali ficou insustentável, ficou insuportável, porque virei basicamente um cara vetado, né? Muito trouxa. E não ganhei nada. Assim, mesmo se elas não tivessem não gostado, né? Mesmo que não tivesse nenhum efeito negativo, também não ia ter nenhum efeito positivo. Para que eu tinha que falar dessas coisas lá? É, burrice pura, sabe? Ainda mais na Europa, que é super feminista. Vixe, aí você já viu, né? Então, não queira ser um evangelista da Red Pill, você não vai ganhar nada. Não fique falando as verdades, não fique mandando a real sobre como é o mundo, sobre como é a vida e principalmente sobre como são as mulheres e sobre como as pessoas estão doentes e sobre como as coisas são idiotas e sobre como as pessoas são burras e, cara, não, 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 não. Você tem que aprender a botar a máscara de NPC e escolher muito bem para quem você fala as coisas, porque é complicado. No trabalho, então, olha, se tem um lugar que você tem que ser um NPC, que você tem que ser uma pessoa genérica e não falar, se possível, nada da sua vida pessoal, nem do que você pensa, nem das suas opiniões, é no trabalho. Principalmente se você trabalha para os outros, né? Se você trabalha ali presencial e trabalha ali num ambiente onde você tem pessoas acima de você e você tem colegas, esquece. É foda, né? Muitas vezes tinha umas meninas muito gostosas que com certeza se eu tivesse conhecido elas em outro contexto eu tinha pego algumas, mas a questão de ser no trabalho inviabiliza totalmente. Então você não ganha nada trabalhando com mulher gostosa porque
você é que nem padeiro. Você pode ali olhar e cheirar o pão, mas você não vai comer, você não pode comer. Né? Então, e o Me Too veio para mostrar isso, né? Depois do Me Too, os caras já não fazem mais reunião à porta fechada com mulher, às vezes não quer nem dividir o elevador, deixaram de contratar muitas mulheres, assim. Então, assim, é um campo minado, cara. E mesmo, sabe, mesmo no lugar onde você mora, na academia que você faz, tem muito NPC por aí, cara. Tem muito NPC, tem muito Blue Pill. Você não ganha nada tentando red pilar as pessoas. E não só não ganha, como você perde também. Então, aprender a ficar quieto, aprender a ser um NPC, uma pessoa genérica e cultivar o silêncio, né? Aí o poder do silêncio eu faço um outro vídeo à parte só sobre o poder do silêncio, mas basicamente a gente é mestre daquilo que a gente cala e a gente é escravo do que a gente fala. Se você falou alguma coisa, você está marcado por aquilo que você falou e você vai ser cobrado por aquilo que você falou. Se você guarda uma coisa para você, ela é só sua. E aí você pode ser aquela metamorfose ambulante. Você pode ser e não ser, depois mudar de opinião, porque você não tem que provar nada para ninguém, você não tem que justificar nada para ninguém. Então, assim, seja um minimalista também na fala, porque para pessoas, por exemplo, como eu, que gosta de falar bastante, pode ser o peixe morre pela boca, né? Já diz o ditado. Então, é isso. Mas aqui a gente tá entre amigos, aqui é pra mandar real mesmo, por isso que eu não mostro meu rosto. E aqui no anonimato da internet, que acaba sendo um dos últimos redutos da liberdade de expressão, porque a mídia também, a mídia convencional, e o espaço está totalmente dominado pelo politicamente correto, pela narrativa da vez, né? E pelo blue pillsismo, né? Pela farsa, né? O mundo jaz do maligno, o mundo jaz da mentira, né? A maioria das pessoas está perdida. E quer continuar perdida porque se encontrar dá trabalho, entendeu? Resolver os próprios pepinos, né? Os próprios problemas dá trabalho, pensar sobre as coisas dá trabalho. Então, e isso é uma coisa também que te leva a ficar cada vez mais sozinho, né? Porque é isso, você chega num ponto, eu cheguei num ponto, por exemplo, que eu não vou não ser quem eu sou o tempo todo, eu prefiro ficar sozinho. Eu gosto da minha própria companhia e as pessoas com as quais eu seleciono, né, que eu seleciono para ter uma interação, que seja uma interação que venha me agregar, que seja uma interação na qual eu possa ser eu mesmo, possa falar o que eu pense e possa ser discordado também, né? Possa ser contrariado, mas sempre com respeito e sem levar para o pessoal, né? Inclusive é uma coisa que eu peço aqui também no YouTube, né? Sempre vamos discordar, vamos conversar sobre tudo. Manda real do que você pensa, manda real do que você experimenta, manda real da sua opinião sobre o que eu estou falando aqui, mas sempre com respeito, nunca com ad hominem, sempre mantendo a cordialidade, né? Porque o mundo já é essa máquina de moer carne, né? Por isso que é uma maioria de NPCs e aí tem uns poucos diamantes no meio que, se não saírem do bolo, acabam sendo triturados juntos, né? Então você é um deles. Se você está aqui me ouvindo falar até agora, é porque você é uma pessoa que pensa diferente. Você é um player, é um character player, né? Você está sendo autor da própria vida. Você é uma pessoa que pensa, que tem as próprias ideias. E isso é muito importante. Então é isso. Um abraço e até a próxima.